Muito bem, hora de oração. Deus abençoe grandemente a você, a sua casa, a sua família e te dê um fim de semana especial em nome de Jesus. Amém? Estamos chegando ao final do Evangelho de Marcos e o capítulo 15. Ontem eu estava falando sobre o momento onde Jesus é levado a Pilatos e aquele caso do seu julgamento fraudulento, e Jesus é interrogado por Pilatos, mas não respondeu nada, e aí vem a questão de todo o povo pedindo que Barrabás fosse então liberto. Eu estava dizendo que foi por inveja que Jesus foi então entregue. E dali Jesus, segundo o Evangelho de Marcos, os outros evangelhos contam outros detalhes, ele vai a Herodes, a Pilatos, e fica esse vai e vem, Pilatos lava as mãos, enfim. Mas no Evangelho de Marcos, Jesus foi entregue para os soldados romanos que o levaram para o pretório, que era uma espécie de sala interior do palácio, onde ali sim ele foi completamente judiado, flagelado, onde a palavra de Deus das torturas, dos tormentos, do homem de dores, que sabe o que é padecer, estava realmente se cumprindo a despeito de tudo aquilo que já havia acontecido, da traição, da negação de Pedro, da dispersão dos discípulos que deixaram ali Jesus sozinho, e o que tudo isso significa e representa para nós, uma história viva, comprovada na história e nos revelada pelo poder do Espírito Santo de Deus. E então, naquele caminho para o Gólgota, um homem é chamado Simão, para levar a cruz de Jesus. Esse homem era pai de Alexandre e de Rufo. Esse mesmo homem chamado Rufo, ele vai aparecer depois lá em Atos dos Apóstolos, né? Alguns creem que Níger era então o Simão, e também o Rufo vai aparecer em Romanos, no capítulo 16. Mas eles chegam ao Gólgota e ali é o momento da crucificação. E é sobre o que eu quero falar com você hoje. Porque nós olhamos a revelação da palavra, muitas vezes dizemos, se Jesus pagou o preço, se ele já sofreu, por que nós sofremos? Se ele, como Deus, padeceu pelos nossos pecados, por que eu não estou vivendo realmente a colheita de toda esta realização nas nossas vidas? E talvez a cruz, ela traga, ou seguramente a cruz mostre essa diferença e essa resposta. Marcos 15, 22. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte, para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira, quando o crucificaram, e por cima estava em epígrafe a acusação, o rei dos judeus. A acusação de Jesus, então, seria de que ele se fez rei dos judeus, ou que ele se autodenominou ser o Messias, ser o rei dos judeus. E aquilo foi, obviamente, era inconcebível para a religiosidade da época. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita, outro à sua esquerda, claramente para que se cumprisse a escritura, né, que ele esteve entre os salteadores no dia da sua dor, no dia da sua morte. Aquilo que já a palavra do Senhor também havia estabelecido, cumpriu-se a escritura que diz, com malfeitores, Isaías 53, 12, ele foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, porque Jesus havia dito que não ficaria pedra sobre pedra. Jesus não estava falando do templo de Jerusalém, estava falando do templo do seu próprio corpo que seria moído e traspassado. Mas aqui ele estava sendo completamente humilhado, desprezado, e estavam ali realmente fazendo escárnio dele, como se dissesse, olha, você fez para os outros, não pode fazer para você mesmo. E muitas vezes você na igreja, na fé, na caminhada com o Espírito Santo de Deus, sofre também por esse tipo de coisa. Você fala de fé, você fala de cura, você fala de prosperidade, você fala de bênção, e as pessoas olham para a realidade dura, nua e crua da tua própria vida, ou do momento que você está vivendo.
mas nós não podemos perder de vista a condição da nossa fé e não podemos nos descaracterizar, queridos, em nome de Jesus, na hora das aflições e das perseguições. Esse é um argumento de carne e sangue, um argumento da voz do inimigo que opera nos filhos da desobediência, que não querem realmente abrir o coração para conceber a revelação do Senhor e trazem esse peso e querem trazer esse juízo contra nós em acusações, nada mais, nada menos para nos fazer parar de sonhos, desistir de projetos, abandonar a fé, não caminhar mais com a obra, deixar o ministério. Aqueles que quando vem você passar pela provação, a hora que vem você no meio da tempestade, ficam aplaudindo do lado de fora. Alguns talvez estejam até te dizendo, bem feito, mas eu vim te dizer, esse é o momento da sua justificação, é o momento da graça e do favor do Senhor ser confirmado na tua vida, porque em nome de Jesus, o Senhor, Ele é Deus poderoso para nos dar graça. E esse é o momento onde você precisa se voltar para a Escritura. Aqui, Colossenses 1:24, escute bem esta palavra. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, diz o apóstolo Paulo, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Ou seja, havia uma parte de sofrimento que recairia sobre a igreja, que recairia sobre os discípulos, sobre nós, em perseguições, em provações, em momentos tensos de tentações, em momentos onde precisamos decidir, em momentos em que pagamos um preço, quando nos esforçamos em jejum, afligindo a nossa alma, ou quando nós pagamos um preço realmente do esforço para quebrarmos toda a inércia e manter a nossa caminhada firme em oração, sabe? Então, é o que resta do sofrimento de Cristo. E ainda mais, 1 Pedro 4,13, veja, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Aleluia! Guarde essa palavra no teu coração diante dos escárnios, que assim fizeram com o Senhor. O outro evangelho diz, desce da cruz. Outros diziam, ele está chamando por Elias. Salvou os outros, salva-te a si mesmo. E aqui está escrito a revelação daquilo que nos liberta e nos conforta no espírito diante das dificuldades que venhamos a enfrentar. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Falaram para ele, falam para nós, traíram também a nós. Levante-se com um arranco realmente de uma força enorme, que o Espírito de Deus pode mudar no teu pensamento, no teu coração e trazer essa renovação no teu entendimento. Co-participante do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus, meu Deus. Aleluia, é o que vivemos, diante de escárnios, diante de maldições que muitas vezes são praguejadas contra nós. Veja, Marcos 15:30, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes e os escribas, escarnecendo entre si, diziam, salvou aos outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que te vejamos e então creiamos em ti. As pessoas querem ter as suas expectativas satisfeitas, querem que as coisas sejam do jeito que elas desejam, e assim elas tomam os seus sinais, se tiver o dinheiro, se tiver isso, se tiver aquilo. Mas a glória de Deus foi em sacrificar o seu próprio filho. Ali a revelação estava diante deles, mas estavam impedidos de ver, insensíveis de recebê-la, sabe? Por conta de tudo aquilo que era a sua formação cultural e a sua realidade espiritual, cativa das obras da carne e do sangue, da influência do inferno realmente, não conceberam que ali estava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ali estava o Cristo, Filho do Deus Todo-Poderoso, e que eu e você possamos ter aberto o nosso entendimento, renovada a nossa aliança, cativa a nossa alma, nesta visão e nesta revelação grandiosa. Ele é
o Senhor em nome de Jesus. E também aqueles que foram crucificados com ele o insultavam. Sabemos pelo outro evangelho que apenas um deles o insultava. O evangelho de Marcos traz detalhes aqui um pouco mais enxutos. Queridos, em nome de Jesus, abre o teu coração hoje. A nossa resposta está na cruz, onde nós temos redenção. A nossa resposta está na cruz, onde o sangue de Jesus verteu e foi derramado, para que tenhamos perdão. E assim, o Senhor passe a limpo toda crise, toda enfermidade de alma, todo peso, em nome de Jesus na tua vida, porque está escrito em Isaías 53:5, ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia! Receba esta graça, esta dádiva, esta unção e este confronto também da Escritura na tua vida, por aquilo que representam as nossas aflições, por aquilo que o príncipe deste mundo, Satanás e seus demônios, tem sede de nos injuriar para nos fazer, de alguma maneira, retroceder. Mas a cruz de Cristo, ela é a nossa resposta e a nossa solução em fraquezas, em acusações, para que o nome dele prevaleça poderosamente em nome de Jesus. Pai de amor, minha oração nesta manhã, por mim e por cada um dos irmãos e das irmãs, é que a revelação do sangue do Cordeiro derramado na cruz, todos esses episódios e eventos, inveja, traição, blasfêmia, oh meu Deus, onde ele foi agredido violentamente, crucificado, achincalhado, tomado como transgressor, preso, Senhor, entre salteadores, o ungido, o Messias, o Cordeiro de Deus. Senhor, aquele que não tinha pecado, ele se fez morte em lugar da minha morte, ele se fez dor em lugar da minha dor, ele se fez maldito em lugar, Senhor, da maldição que pesava sobre nós. Dá-nos esta consciência, põe em liberdade os cativos e os oprimidos pelo poder da palavra e a autoridade da revelação. Dá-nos esta fortaleza em nossa vida, Senhor, para que diante das tempestades, aflições, perseguições e lutas, relutâncias interiores, cultura ou religião, em nome de Jesus, acima de tudo, esteja a visão do Senhor, morto sim, crucificado sim, julgado sim, traído sim, mas ressurreto gloriosamente, assentado à destra do Pai, tendo Satanás e seus demônios por estrado dos seus pés, e o deu à igreja, para que nós possamos viver esta porção. Manifesta esta glória, manifesta esta renovação, manifesta, Senhor, esta obra que há de se cumprir, para que possamos estar confirmados, amplamente capacitados e qualificados, preparados, Senhor. Como o Senhor poderia dizer, ele está preparado. Outra vez, em nome de Jesus, para que a obra seja confirmada, realizada em nome de Jesus. Eu declaro um tempo de milagre, de bênçãos, de libertação e de cura sobre as nossas vidas, para recebermos o que o Senhor preparou. E será nestes dias a liberação e o sinal do nosso Deus, em nome de Jesus, uma vez mais. Amém? Meu Deus, a unção do Espírito de Deus está aqui. Deus te honre grandemente, é um quebrantamento muito poderoso realmente do Espírito Santo, que nos fortalece para caminhar, para continuar, para perseverar. E assim seja também sobre a tua vida e todos os teus dias possam ser confirmados e transformados. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele. O mais o Senhor fará em nome de Jesus. Abra o teu coração, esteja na igreja, congregue, busque, deixe nos comentários os teus pedidos de oração, que é a nossa alegria de fazer esta obra em nome de Jesus, repartir o que o Senhor tem colocado no nosso coração. Amém? Hoje, às 11 horas da noite, estaremos orando ao vivo, nesse propósito, dos últimos 7 dias do mês de julho, em nome de Jesus. Fica com Deus.